A Frente Parlamentar da Agropecuária pede a anulação de questões consideradas ideológicas na prova do Enem. A bancada também pretende convocar o ministro da Educação para prestar esclarecimentos lá no Congresso. O primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, rendeu pelo menos uma polêmica. A prova, aplicada em todo o território nacional, trouxe algumas questões que foram consideradas ideológicas entre os oposicionistas do governo federal. A Frente Parlamentar da Agropecuária divulgou uma nota dizendo que aguarda um posicionamento urgente do Palácio do Planalto sobre perguntas ideológicas no exame que não trazem critério científico ou acadêmico. Em um manifesto divulgado ontem, a FPA pede a anulação das questões 89, 70 e 71. Na avaliação da entidade, as questões foram mal formuladas e de comprovação unicamente ideológica. Uma delas foi postada pelo presidente da Frente do Agro, o paranaense Pedro Lupion, do Progressistas, nas redes sociais. Quem está na live vai conseguir então ver essa questão. O texto introdutório diz o seguinte, são aquelas perguntas extensas, então vamos lá, olha. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. O modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas e a terra tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a pragatização dos seres humanos e não humanos. Na sequência, a pergunta pede para que o estudante responda. A respeito da territorialização da produção, os elementos demonstram que há várias opções de resposta ali embaixo. A letra A é marcada como a correta e ela diz que há um cerco aos camponeses inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Ao criticar essa questão, a Frente do Agro na Câmara dos Deputados ressalta que há um negacionismo científico contra um setor que traz segurança alimentar para o Brasil e ao mundo. A nota reforça que o setor agropecuário representa toda a diversidade da agricultura, desde pequenos, médios e grandes, e que o agro é unido e não aceitará divisão para estimular conflitos agrários. Ainda no documento, a Frente Parlamentar diz que é inacreditável que o governo federal se utilize de desinformação numa prova aplicada para quase 4 milhões de alunos brasileiros que disputam uma vaga nas universidades do Brasil. E que esse é o único país do planeta em que seu próprio governo federal propaga desinformação sobre a principal atividade econômica e de produção de riqueza, renda e empregos. Com base nisso, a Frente Parlamentar do Agronegócio pediu a convocação do ministro da Educação, o Camilo Santana, para audiências na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Pediu também informações ao Ministério da Educação sobre a banca organizadora do Enem 2023 e referências bibliográficas utilizadas para a construção do exame. O presidente da Frente Agropecuária Parlamentar, o deputado Pedro Lupion, comentou sobre o assunto. Vamos ouvir. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Fomos pegos de surpresa por questões apresentadas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, sobre o nosso agro, sobre a agropecuária brasileira. Bom se fosse um país que respeitasse a sua produção, respeitasse os seus produtores e fizesse questões positivas em relação ao nosso setor. Pelo contrário, uma prova completamente ideologizada, eivada de várias posições políticas e que jogam o nosso agro contra a população brasileira ou vice-versa. Uma vergonha total. Jogar o agro contra o país é um negacionismo científico sem precedentes e principalmente autofágico. Qual é o governo federal que trabalha contra a principal força da sua economia, contra os produtores rurais que carregam a economia do nosso país nas costas, que geram os empregos, as divisas, que tornam a nossa balança comercial positiva? Isso é interesse único e exclusivo daqueles que querem prejudicar o nosso Brasil, prejudicar os nossos produtores. Nós estamos tomando medidas importantes, pedido de requerimento de informações para o Ministério para entender as razões que levaram a esse questionamento, convocação do senhor Ministro da Educação nas mais diversas comissões da Câmara e do Senado e também anular as questões 89, 70 e 71, que além de serem mentirosas, são subjetivas, ou seja, a resposta só agrada ao avaliador, a resposta só é correta a que ideologicamente está alinhada com quem preparou a prova. Até o final da noite de ontem, o Ministério da Educação não tinha se manifestado sobre esse pedido aí da Frente Parlamentar. Já o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pela elaboração da prova, disse que o banco de questões é formulado por professores independentes, selecionados por edital. O órgão ainda ressaltou que não interfere nas ações dos colaboradores selecionados para compor esse banco. Essa questão da ideologização do ensino no Brasil não é nova. Não é de hoje que isso acontece. Essa prova só deixa isso mais evidente. E aí, a questão fala
por ela mesma. Usa, inclusive, palavras que nem existem no dicionário. Pragatização. Nunca tinha ouvido falar. Se você procurar na internet, ninguém sabe o que é. Ou seja, uma prova que deveria primar pelo português culto, o português falado, o português da regra, nem com isso se preocupa, né? Oxalá se preocupar com alguma lógica educacional e não apenas com a lógica da lacração. É uma questão que é boba, é idiota, é uma lacração sem sentido. Qualquer militante de esquerda, por mais radical que ele seja, ele sabe que o agronegócio brasileiro funciona. Ele sabe que o agronegócio brasileiro é quem garante a comida na mesa. Ele sabe que só vai ter picanha e chope para todo mundo se tiver o agro funcionando. Se não tiver produção em escala, em massa do gado, não tem picanha. Se não tiver plantação de cevada e outros itens, não tem chope. E assim por diante. Então é uma lacração desnecessária, que ninguém ganha com ela. Não ganha o agronegócio, obviamente, está sendo atacado em uma questão mal escrita, além de tudo. Ora, o agronegócio brasileiro cresceu 400% entre 75 e 2020, o dado é do IPEA. E cresceu 400%, ampliando em apenas 103% a área plantada. O que eu quero dizer com isso? A gente está produzindo mais com menos. A gente está produzindo mais com menos. O agronegócio cada vez ocupa menos áreas, desmatando menos, dando menos impactos ambientais e entregando mais comida. O mundo nos reconhece. A Embrapa ganha prêmios internacionais. Tem chinês que vem para cá aprender com a gente, no nosso agronegócio. A única coisa que o Brasil pode se orgulhar de fato, de ponta a ponta, vem meia dúzia de esquerdistas para querer desconstruir em uma prova que está selecionando, em tese, as melhores cabeças que vão entrar para as universidades e vão nos desenvolver a partir dali. Olha a irresponsabilidade dessa gente. Olha a irresponsabilidade dessa gente. E para terminar aqui, eu quero ler aqui na íntegra, a Bia trouxe o resumo, a íntegra da nota do tal do INEP, que é o braço do MEC que faz a prova, quando viu a confusão. Olha, o INEP não interfere nas ações dos colaboradores selecionados para compor o banco. O processo envolve as etapas de elaboração e revisão pedagógica dos itens, além da validação pelo trabalho de uma comissão assessora. Os itens selecionados para a edição de 2023 passaram pelo fluxo estabelecido nas normativas do BNI. Eu não sei você, não entendi nada. Explicaram o inexplicável. O que dá para tirar daqui que eles colocaram a culpa em outro. Não foi nós, não. Foi o tal do BNI. Daí eu fui descobrir o que é esse BNI. Esse BNI é o seguinte, é o Banco Nacional de Itens, que fornece insumos para as diversas avaliações e exames desenvolvidos pelo INEP, assegurando acesso a itens de qualidade, elaborados e revisados para cada instrumento de medição, seja prova, seja questionário. Nada com nada de novo. A impressão que eu tenho é que pegaram um estagiário, mandaram ele colocar no chat GPT e veio um texto ali e eles enfiaram na imprensa. É uma irresponsabilidade sem tamanha. Essas pessoas precisam explicar o que fizeram e está mais do que claro que se excederam e ser punidas por isso. Espero que a questão seja anulada e que o Congresso não baixe a guarda. É preciso investigar isso. A quem interessa diminuir o agronegócio brasileiro? Interessa aos criminosos que querem destruir o Brasil, que tem uma visão entreguista. E por que eu falo isso? Eu fui olhar melhor as questões e fui tentar entender o que está acontecendo. Porque esse papo de autores independentes é balela. É balela, porque quem seleciona, os critérios utilizados para selecionar esses formuladores, professores independentes, é do próprio INEP. Então, sabe, eles tentam usar um nome todo elaborado para passar a perna na gente. Daí você vai olhar, Mário, que uma das referências de uma das questões, da questão 70, você vai lá e olha, é uma tal de revista Terra Livre. Adivinha de quem é essa publicação? Adivinha? Uma chance para você adivinhar. Do MST. Ela é ligada a uma cooperativa do MST. E eles esperam, de verdade, que o agro não seja atacado. Claro que vai ser atacado, porque é uma visão distorcida. Eles tentam ali amarrar
a mente dos nossos jovens justamente para conseguir vitimizar ainda mais. Eles são contra o efetivo desenvolvimento. Quando eles falam nessa tentativa de manter um campesinato, eles estão enxergando para um mundo que não existe mais. Eles querem aquele homem do campo bucólico. Eles não querem o desenvolvimento, eles não querem a prosperidade. É isso que eles lutam contra. Porque quem é independente, próspero, não fica ali dentro do cabresto dessas pessoas e desse grupo. E eu quero ir além. Os nossos congressistas estão muito revoltados, eles estão certos. Mas não adianta só chamar o ministro, não adianta só falar em CPI ou qualquer coisa parecida, se não levar algum tipo de solução. Já ficou mais do que comprovado que o INEP é inepto para poder formular essa questão do Enem. Olha quantos problemas, a prova vazou. Você já tem em outros momentos problemas também. Então passou da hora de você ter instituições de verdade, independentes do Estado brasileiro, formulando essa questão, formulando essa prova, porque ela é relevante demais para ficar na mão desses técnicos que não conseguem elaborar uma prova decente e principalmente atacam ali os nossos jovens na sua mais tenra idade quando eles querem entrar na universidade. E a título de talvez mais uma peculiaridade, saiu ontem na internet, marquei um vídeo, do Caetano Veloso tentando responder questões sobre músicas que ele mesmo escreveu. Ele não conseguiu responder as questões. Ele falou, olha, aqui cabe essa resposta, cabe aquela resposta. O autor da música. Então fica mais do que comprovado de que formular provas não é algo que o MEC tem conseguido fazer direito. Eu tenho dúvida o que eles sabem fazer. Mas ali também já queimou um pouco o cérebro, né, Pedro? Será que não? Mas, Mark, o sujeito é o autor da música. Ele e a esposa tentaram responder. Ele falou, não, olha, pode ser a letra B, pode ser a letra D, mas todas estão ali meio corretas, porque eu quis dizer isso de verdade aqui na música. E o formulador da questão não conseguia. Exatamente. É isso. O tema da redação foi uma lacração também lá, questão feminina. E o cara veio com esses termos aí, campesino, todes, pode saber já, tá?